Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Salmo 23, verso 6. Bem-vindo ao nosso pequeno grupo, onde estudamos a palavra de Deus, oramos, agradecendo as bênçãos e colocando nossos pedidos diante dele, porque sabemos que Deus é poderoso para nos atender. Você já se inscreveu no nosso canal? Se não, se inscreva, compartilhe, clique no sininho para receber as atualizações. Hoje vamos falar sobre o Salmo 23 e gostaríamos de ler juntos o Salmo 23, são 6 versículos só, e eu vou ler na Nova Versão Internacional. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz por águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo que quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Senhor, fala ao meu coração e também ao coração de cada um que está ouvindo, para que sinta a tua presença e cresça no conhecimento da tua palavra. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Hoje nós vamos conversar sobre nada me faltará e de nada terei falta. Como é que você interpreta a expressão nada me faltará? Porque algumas pessoas acham que nada me faltará significa que ele não vai ter problemas na sua vida, que ele não vai ter dificuldades. Mas o Salmo 23 como já vimos, é provavelmente um dos salmos mais conhecidos por todos, né? Esse que acabamos de ler. Ele fala da bondade do Senhor, da bondade do pastor com as suas ovelhas. O Salmo 23 foi escrito por Davi, que apresenta Deus como esse supremo pastor. Ele estava familiarizado, ele estava acostumado com essa linguagem de pastor, pois ao longo da sua infância e adolescência ele cuidou das ovelhas do seu pai. E naquela época quem cuidava das ovelhas era conhecido como pastor de ovelhas. E seu pai Jessé, né? Ele cuidava das ovelhas do seu pai chamava Jessé. Antes mesmo que ele pudesse derrotar o gigante Golias, ele já defendia, mesmo sendo tão jovem, ele defendia as suas ovelhas de ursos e leões. Ele os enfrentou e matou por amor e por cuidado com as suas ovelhas. Davi sabia que o Senhor nosso Deus tem muito mais poder do que ele e tem um zelo maravilhoso pelos seus filhos. A confiança dele é tão grande em Deus que ele diz: o Senhor é meu pastor, quando ele escreve esse salmo, e de nada eu tereis falta. É o Salmo 23, 1. Então nós estamos constantemente escutando as pessoas falarem esse salmo, mas muitas acham que por estar escrito o Senhor é meu pastor e nada me faltará, as pessoas acham que não vão ter problemas, que não vão passar por lutas, por provas. Porém, a melhor tradução dessa frase seria: não sentirei falta de qualquer coisa indispensável. Você percebeu a diferença? Davi não está dizendo que vamos ter uma vida de luxo, de status, de fama. Muito pelo contrário, ele está dizendo que aquilo que é indispensável para as nossas vidas, nós não teremos falta, Deus vai estar providenciando por nós, conosco. Então hoje eu quero contar para vocês a minha experiência, o meu testemunho de como eu senti esse cuidado de Deus como meu pastor nesse início de ano. No dia 6 de janeiro à tarde, eu senti uma leve dor nas costas, na região da cintura, do lado direito, e pensei que seria uma dor de coluna. Tomei um remédio para dor, que aliviou a dor, mas não passou. Como no outro dia a dor não passava, pensei que poderia ser porque eu estava tomando pouca água, eu já tinha tido problemas de rins no passado, então tomei mais um remédio para dor e bebi bastante água durante o dia, mas a dor continuava. Durante a noite eu não consegui dormir com dor. E no dia seguinte eu fui com o Gedeão ao hospital
E o médico, depois de mandar fazer uma tomografia, constatou pelo exame que eu estava com pneumonia bilateral com derrame pleural do lado direito. Ou seja, eu estava com pneumonia nos 2 pulmões, com água na pleura no pulmão direito, e o médico disse que eu precisava ser internada. E naquela hora ele pediu um exame de Covid, foi feito o exame de sangue para saber se eu estava com Covid ou não. Foi detectado que não era Covid e eu fui internada aqui no Hospital na Tijuca por 8 dias tomando um antibiótico intravenoso, antibiótico na veia. Eu estava no soro, o antibiótico era colocado no soro e eu, durante todo o tempo de internação, eu senti a presença de Deus, o cuidado de Deus comigo, e Gedeão, meu marido, né, pastor Gedeão, e Raquel, minha filha, foram incansáveis, me visitando, me apoiando, providenciando as coisas que eu precisava para ir para o hospital. E eu senti o tempo todo a presença de Deus comigo, me sustentando. Eu tive alta no sábado seguinte, eu fiquei internada 8 dias, cheguei na sexta-feira, fui internada, saí no outro sábado, dia 16 de janeiro. Saí bem, andando, eu estava com um pouco de dor nas 2 pernas, que pareciam ser dor do ciático. E entrei em contato com o médico que eu faço acompanhamento da coluna, e a secretária dele me disse que era para colocar compressa de água quente, e eu fui melhorando. Eu não saí de casa aquela semana, porque eu estava saindo de uma pneumonia, né? E na sexta-feira, dia 22, eu, quando levantei da cama, eu senti, antes que eu fui colocar o pé no chão, eu senti uma dor muito forte, uma pontada muito forte na panturrilha, na batata da perna. E eu deitei de novo, estiquei a perna e tal, depois levantei bem devagar e aquela dor foi diminuindo. Um pouco antes do almoço, Raquel esteve aqui em casa, conversou comigo, ficou aqui uns 10 minutos, perguntou se estava tudo bem. Eu comentei sobre a pontada na perna e disse que a dor estava melhorando. Logo depois ela foi para casa e aí eu olhei a minha perna quando eu fui levantar, eu estava sentada, quando fui levantar para almoçar, acho que é Deus, né? Com certeza é Deus que direciona a gente. Eu olhei, falei, a batata da perna parece estar inchada, né? E a panturrilha. E achei que, será que é uma trombose? Liguei para a Raquel, mas ela estava se mudando naquele dia, lá para Campo Grande. E ela disse que estava já estava na Avenida Brasil e que o caminhão estava atrás deles, seguindo eles. Ela perguntou, tá tudo bem, mãe? Eu falei, tá tudo bem. Não comentei nada com ela. O Gedeão estava trabalhando, então eu almocei, eu já estava com a comida pronta, almocei rápido e peguei um Uber, fui para o hospital onde eu havia ficado internada. Logo o enfermeiro atendeu, encaminhou para a médica disse, olha, tudo indica que é uma trombose. Eu não falei com ela que eu pensei que era uma trombose, mas ela olhou e falou, só que eu não tenho mais quem faça Doppler hoje no hospital, e só vou ter segunda-feira, e você precisa ficar internada e não tem vaga aqui. Então, eu sugiro que você vá por meios próprios para o hospital no Engenho de Dentro. E aí eu peguei um Uber, passei em casa, peguei dinheiro, peguei roupa e fui lá para o hospital indicado por ela. O médico da emergência me atendeu, mas demorou, porque tinha várias pessoas na frente, e disse que parecia que era trombose, pediu um Doppler, e eu desci, subi a primeira rampa, depois eu desci, porque o elevador estava fechado por causa de Covid, né? E eu cheguei lá no onde faz o exame de Doppler, o médico já tinha ido e ele disse, olha, amanhã de manhã vai ter um médico aqui que faz o Doppler, eu falei, mas não tem vaga. Eu falei, olha, tudo indica que eu estou com uma trombose. E ela falou assim, como é que a senhora sabe? Eu falei, não, porque 2 médicos já me disseram que tudo indica uma trombose, eu preciso do Doppler. E ela agendou para outro dia de manhã. Eu voltei para falar com o médico, disse para ele que não tinha mais Doppler naquele dia. Ele não falou nada, que eu precisava ficar internada. Peguei outro Uber e vim para casa. E passei a noite com muita dor. E aí já não era mais só a panturrilha. A perna inchou muito, da virilha até o pé. E eu já tinha passado mensagem para o Gedeão, enquanto eu estava lá no hospital, e Gedeão passou a noite cuidando de mim, e quando foi bem cedo, no sábado de manhã, nós fomos para o hospital, e durante a ida, eu sempre passo um versículo de manhã, né? Geralmente de manhã, agora às vezes eu tenho passado à tarde, mas naquela época eu passava sempre de manhã,
e eu coloquei nos grupos de WhatsApp, né? Eu coloco para a CBM, para outras pessoas que fazem parte do meu WhatsApp. E naquele dia, enquanto a gente estava a caminho do hospital, eu coloquei o versículo de Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. E aí chegamos no hospital, fui direto fazer o Doppler e o médico constatou que havia uma trombose muito extensa e que com certeza ia precisar ficar internado, que devia voltar para emergência. E na emergência a médica falou, estava muito ocupada para lá e para cá. Eu falei, doutora, olha como é que a minha perna está inchada. Eu já estava na cadeira de rosa, cheguei no hospital, já me botou na cadeira de rosa para subir a rampa e tal, e eu não botei mais o pé no chão desde que eu tirei o pé desde que eu saí do Uber, né? E aí a médica disse, mas você tem resultado de Covid? Senão vai ter que ir para o isolamento. Eu falei, olha, eu fiz uma na quinta-feira, mas ainda não tenho resultado. E eu tomei um susto com aquilo, quando ela disse que eu tinha que ir para o isolamento. Porque se eu fosse para o isolamento, eu ia com outras pessoas que estavam com Covid. Se eu não sabia se eu estava com Covid, eu poderia pegar Covid lá junto com as outras pessoas, né? E aí eu comentei com o Gedeon, olha, é melhor a gente ir para um outro hospital. E aí passou o enfermeiro, ouviu a gente conversando e falou, não, você tem que ir para outra emergência. E aí ele me levou até lá e conversou com o médico, já me colocou numa maca, porque quando ele viu minha perna tão inchada, botou numa maca lá na emergência, os médicos ficaram olhando o Doppler e falando, nossa, mas muito extensa essa trombose, e aí queriam que eu fizesse um exame para detectar se tinha ido algum trombo, algum coágulo para o pulmão, porque se tinha começado a trombose na véspera e eu andei no hospital e fui para casa e voltei, eles ficaram preocupados e queriam fazer uma tomografia com contraste, mas como eu tenho alergia ao contraste, alergia a outras coisas, não foi possível, então eles queriam uma ressonância com contraste. E eu fui foi colocado o acesso no meu braço e eu fui para a ressonância, mas eu não conseguia segurar a respiração pelo tempo que eles exigiam. Ficava lá dentro do tubo e dizia, segura a respiração. E eu contava até 60 e ficava contando e por fim eu soltava a respiração. Eu tinha saído de uma pneumonia, né? E apesar de falar isso, parece que eles não entendiam e queriam que eu segurasse a respiração por muito tempo. E aí eu saí dali da ressonância e fui para o CT, voltei para a emergência e como não tinha sido possível detectar se eu tinha algum coágulo no meu pulmão, resolveram me colocar no CTI naquele sábado à noite. Só à noite eu fui para o CTI. E dormi pouco, e na madrugada de domingo eu comecei a louvar a Deus, já que eu não estava conseguindo dormir, né? Então eu recitei o Salmo 23 e recitei Isaías 41:10, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça, né? E ali eu fiquei louvando ao Senhor, cantando, falando com Deus da minha confiança nele, da certeza da sua presença comigo, de que eu não teria nenhum problema de estar ali. É claro que eu estava com medo, né? CTI, eu nunca tinha entrado num CTI, né? E aí comecei a cantar também baixinho, por tudo que tens feito e por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer. E cantei, quero te louvar de todo o meu coração, cantei com muito louvor aquele hino da Cassiane e outras músicas que eu fui lembrando ali na hora que eu não me lembro agora. Por isso que é importante a gente ler a palavra de Deus, ter versículos na nossa mente, gravados, para que no momento de aflição, no momento que a gente está sozinho, porque eu não pude levar, não tinha televisão, né, no CTI, não podia levar o celular, não tinha absolutamente nada para fazer. Um box fechado, quer dizer, parede dos lados, a cama dali, os monitores aqui atrás, eu só ouvi o barulho, uma cortina na frente, e quando abriu a cortina, só vi os enfermeiros e técnicos de enfermagem, o pessoal indo para um lado e para o outro, e falando, e atendendo um paciente, o outro. Então,
eu falei, o melhor é louvar a Deus. Já que eu não consigo dormir, vamos louvar, né? E aí eu fui cantando e louvando ao Senhor. Mas quando a gente louva ao Senhor, o inimigo não fica satisfeito, né? E foi um dia muito difícil para mim no CTI. Aquele domingo foi um dia muito difícil. Todas as veias eu perdi o acesso naquela madrugada, o acesso à veia com o soro e desculpa. E aí toda veia que tentavam pegar para colocar o soro rompia, porque eu tinha tomado antibiótico forte na primeira internação. E aí chegaram à conclusão que precisavam fazer um acesso profundo. E isso o que que é? Pega uma veia na virilha direita, já que a perna esquerda estava toda inchada com a trombose. Então cortam uma veiazinha e introduzem um tubo lá dentro e colocam do lado de fora, dão um pontinho para segurar, 4 pontos, 5 pontos. E aí colocaram a parte do lado de fora para entrar toda a medicação. Depois que aquilo está pronto, é tranquilo para fazer toda a medicação para passar por ali. Mas eu que nunca tinha passado por aquela situação, e corta, e sangra, e pega mais. E aí a gente fica assim meio angustiado com aquela situação, né? Então depois foi feito esse acesso profundo, logo depois me levaram para o CTI, do CTI para ressonância de novo, e aí antes de ir o médico veio, conversou que eu precisava colaborar e que eu precisava fazer aquela ressonância para saber se tinha algum coágulo no pulmão e que eu precisava segurar a respiração toda vez que pedissem e que eles contavam com a minha colaboração e tal. E aí foi uma pessoa comigo também, da enfermagem, e chegou lá, eu tentei colaborar o máximo que eu pude. Me colocaram dentro do tubo e diziam, segura a respiração. E eu segurava, por fim soltava. E aí puxavam o tubo para fora um pouquinho, injetavam contraste, faziam de novo. E fez isso umas 4 ou 5 vezes. E depois eu falei, gente, olha, eu sinto muito, eu colaborei o máximo que eu pude, eu fui além da minha capacidade, eu estou orando e pedindo a Deus que me mantenha aqui dentro, mas o problema não é estar dentro do tubo, o problema é que eu não consigo segurar a respiração por tanto tempo quanto vocês pedem, então, por favor, vamos terminar isso. E aí todo mundo reclamou, né? As pessoas diziam que não entendiam, né? Que eu não estava conseguindo a respiração porque eu já tinha voltado à pneumonia, eu não sabia, né? E eu acho que eles não tinham visto isso ainda. Então, o médico, o pessoal da enfermagem, a pessoa que fazia o exame, achavam que eu não queria colaborar. Eu falei, olha, eu tentei o máximo que pude, não deu, me desculpa, mas não deu para segurar mais. E depois eu fui muito criticada, né, por alguns deles, por não colaborar com o exame. Depois descobriram que a pneumonia voltou, mas ali no CTI ninguém me falou nada, né? Mas a minha segurança estava o tempo todo em Deus. E eu sentia a presença dele comigo, mesmo com a indelicadeza das pessoas ali, né? E o CTI, não sei se vocês sabem, é um lugar que a maioria das pessoas está em estado de coma, entubada. Então tem muito movimento a noite toda, as luzes ficam acesas e tem barulho dos monitores, porque todos os pacientes estão sendo monitorados, então tem aquele barulhinho do batimento do coração, tem uns apitos. E cada vez que a gente pega no sono, parece que acorda com aquele barulho, né? E parece alguém entra no nosso box para fazer uma medicação, ou no box do lado, e joga alguma coisa no lixo, e a tampa do lixo levanta com o pedal, quando bate faz um mau barulhão e eu acordo, né? Mas no domingo à noite eu não conseguia dormir. De sábado para domingo eu tinha tirado um cochilo. De madrugada eu acordei, como falei, cantei, louvei, né? Falei os salmos, né? Mas versículos bíblicos. Naquele domingo à noite eu não estava conseguindo dormir. E começou a vir uma sensação de morte, um mal-estar, né? Uma sensação, não, um sentimento, né, de que eu estava apagando, de que um mal-estar muito grande que eu não sabia explicar. Eu chamei o pessoal da enfermagem porque eu não estava melhorando e, segundo eles, estava tudo bem e um mal-estar não passava, eu não sabia por quê.
E de repente eu senti como se tivesse um vulto ao meu lado, e eu senti que era o vulto do anjo da morte. E ele caminhava assim ao lado do meu leito, passava pelos pés da cama, vinha para o lado direito, voltava, e parecia que estava me rodeando, querendo me levar, né? E ali em silêncio eu clamei ao Senhor, ao nosso Deus Todo-Poderoso, e falei, Senhor, o Senhor é o Deus da minha vida. A minha vida está nas tuas mãos, Senhor. Eu sou tua serva. Se o Senhor quiser, pode me levar. Eu estou pronta, eu tenho certeza da minha salvação, eu tenho certeza que eu vou estar no céu contigo, eu não tenho medo da morte. Mas se é da tua vontade que eu fique para fazer a tua obra, me ajuda a melhorar. Tira esse anjo da morte daqui, Senhor. E o vulto se foi. E eu fui devagarinho, fui melhorando, aquele mal-estar foi passando. E apesar de eu não conseguir dormir, eu já me senti bem melhor. Na segunda-feira à tarde, eu saí finalmente do CTI e fui para a enfermaria. Parecia que eu tinha ficado, eu cheguei ali sábado à noite e fiquei a noite de sábado, domingo, a noite de domingo para segunda e segundo o dia todo, saí no final do dia. Mas para mim parecia que tinha sido uma eternidade. E para minha alegria, quando eu saí do CTI, quem estava me esperando? Porque quando um paciente sai do CTI, tem que ter alguém da família para acompanhar o paciente junto com a enfermagem até a enfermaria, né? E Fabinho, meu filho, que mora fora do Rio, estava aqui, estava lá no hospital com a Lúcia para me receber na saída do CTI e para ir para a enfermaria. Eu fiquei muito feliz. Eu não sabia que eles tinham chegado de viagem. Logo depois, Gedeão chegou ao trabalho, já me encontrou na enfermaria. E desde o sábado, quando eu fui para o CTI, eu não podia nem sentar, depois que eu saí da cadeira de rodas e fiquei naquela maca no CTI, na emergência, né? Eu não podia me levantar, eu não podia sentar, a perna estava cada dia mais inchando mais, né? Ali na enfermaria parecia que cada vez enchia mais e parecia que a pele ia romper. Na tarde de terça-feira, a médica mudou a medicação por causa da pneumonia, de detectar a pneumonia, tinha voltado nos 2 pulmões, tinha água nas 2 pleuras, apesar de não ser muita água, não precisar fazer a punção da água na pleura, mas mudaram o antibiótico. E eu comecei a sentir um mal-estar no final da tarde, como se eu estivesse apagando. Eu apertei a campainha para chamar a enfermagem e não apareceu ninguém. E Fabinho apertou de novo e não apareceu ninguém. Por fim, e ele disse que sentia que eu estava desfalecendo. E aí ele foi chamar lá no posto da enfermagem, não sei se tinha alguém passando mal e correu todo mundo para lá, ou se era da hora do jantar, eu sei que ele não achou ninguém no posto. E eu me sentindo mal e sentindo que eu estava indo embora, eu não conseguia mais nem falar, e Fabinho pegou água para me dar e eu mal conseguia engolir. E ali quietinha eu comecei a falar com o Senhor de novo, o que eu falei no CTI. Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Eu já vi meu filho, já vi Raquel, já vi o Gedeão. Se o Senhor quer me levar, Senhor, eu estou sua serva, eu estou pronta, eu não tenho medo da morte, eu sei que eu vou estar no céu contigo. Mas se o Senhor quer que eu fique, Pai, me dá alívio, Pai, porque não tem ninguém aqui para me ajudar. E a gente vê nesses momentos que Deus providencia o médico, os remédios, o hospital. Eu sou grata a Deus pelo meu trabalho, que me dá direito a esse plano de saúde, que eu tive médico, tive hospital, tive tratamento, mas a gente depende mesmo é de Deus. Só Deus é que nos sustenta. Ele é o nosso bom pastor que cuida de nós e que nada nos falta. Mesmo que eu tivesse ido para o céu ali naquele momento, eu não teria falta de nada, porque eu estaria no céu com Deus. Mas Deus, no seu grande amor, me sustentou e me permitiu que estivesse bem, estivesse aqui hoje falando com vocês, né? E chegou a comida, Fabinho pediu um pacotinho de sal e começou a botar água na minha boca. Chegou o jantar, né? Um pouquinho de sal me deu, botei na boca e tomando um golinho de água. E só chegou alguém 2 horas depois que nós havíamos chamado pela primeira vez. E constatou que a minha pressão estava muito baixa, depois do sal, depois da água, né? Mas Deus faz tudo perfeito e eu tenho certeza que quem me sustentou ali naquele hospital, naquelas 2 vezes que eu senti a morte de perto,
foi Deus, o meu pastor, que me sustentou. Então, mesmo andando pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E ali no hospital eu comecei a fazer exercícios respiratórios durante a semana, a minha oxigenação começou a melhorar, e Raquel e principalmente Gedeão foram incansáveis, dormindo no hospital, ficando ali comigo. Gedeão chegou a dormir 5 noites seguidas, saía para trabalhar, voltava, dormia ali. Depois ia e depois passou sábado e domingo comigo, e depois segunda-feira ele saiu direto do hospital, foi trabalhar, voltou, dormiu, e terça-feira foi trabalhar e depois veio para me levar para casa. A Raquel veio, ficou na terça-feira comigo, depois ele chegou e me levou. Então, eu sou muito grata a Deus também pela minha família, que me apoiou muito. Meus pais, vocês sabem, 87, 88 anos, não tinham como estar comigo, mas sempre me ligando, sempre me apoiando, sempre orando comigo. E eu sou grata a Deus pelas várias pessoas que oraram, ligaram para o Gedeão e oraram com ele, que oraram comigo, que ligaram. Eu sei que fui sustentada também pelas orações dos irmãos, eu sou muito grata por isso. No domingo, a médica só me autorizou sentar com os pés fora da cama na sexta-feira, dia 29. E no sábado, dia 30, pela primeira vez eu fui autorizada a ficar em pé. Que alegria, né? E no domingo eu tomei o meu primeiro banho de chuveiro. Que delícia, né? Depois daqueles dias todos de hospital. E durante esse período de internação, eu orava, eu cantava, mas eu também pensei como é importante ter autonomia para fazer as coisas simples, que a gente não dá valor, né? Sair da cama, ir ao banheiro sozinho, tomar banho sozinho, tomar o café sozinho, levantar, andar, comer sozinho. Gente, isso é uma bênção, né? E ali no hospital, depois eu pude andar na enfermaria, depois eu pude andar pelo corredor, acompanhado pelo fisioterapeuta, pela fisioterapeuta. Então, finalmente, na terça-feira, dia 2 de fevereiro, à tarde, eu tive alta do hospital e a médica que me acompanhou ali no hospital dizendo, já que fez questão de saber, de ver que eu tinha marcado consulta com angiologista, com hematologista. Angiologista cuida das veias, né? Hematologista que cuida do sangue, e também orientando para marcar consulta com pneumologista. Eu estou sendo acompanhada, então, por esses 3 profissionais, já estou bem melhor, e estou de licença do meu trabalho. Mês de janeiro, que seria minhas férias, eu passei no hospital, né? Entrei dia 8, saí dia 2 de fevereiro, né? Tive um intervalinho aí de 6 dias que eu fiquei fora de um hospital até ir para o outro, mas Deus esteve conosco todo o tempo, Deus me sustentou, me fortaleceu. E o importante que eu quero destacar aqui é que eu senti o cuidado de Deus, o cuidado do meu pastor o tempo todo comigo, mesmo no vale da sombra da morte. Esse verso que eu aprendi de cor com os meus pais desde criança se tornou mais especial para mim depois desse período de internação, né? E eu quero desafiar você, se você ainda não tem Jesus como seu Salvador, não tem Deus como seu pastor, busca o Senhor. Tenha certeza que Deus é o seu pastor. Entregue sua vida completamente nas mãos dele, porque por momentos de aflição, nos momentos de aflição, Ele nos sustenta, Ele segura a nossa mão. Em nenhum momento você se sentirá sozinho, como eu não me senti sozinha naquele CTI, porque eu sabia que Deus estava comigo, eu senti bem de perto a presença dEle. E se você já tem a Jesus como Salvador, quando você estiver aflito, quando estiver preocupado, fale o Salmo 23, abra sua Bíblia se você ainda não sabe de cor, são só 6 versículos, vai decorando um versículo de cada vez até você sabê-los todos de cor. E saiba que Deus tem um plano especial para a sua vida, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então, confie a Jesus Cristo, a sua vida. Ele é o bom pastor, cuida de nós o tempo todo e em todo o tempo. Seu pastoreio é perfeito e é constante. Ele não se afasta de nós, ele está o tempo todo conosco. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos pelo teu grande amor. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é o nosso pastor, que nunca nos abandona, que está sempre conosco quando ninguém pode estar.
Ali no CTI eu senti bem de perto a tua presença, onde eu não podia receber visitas, mas eu tinha certeza da tua presença comigo. E eu pude sentir no vale da sombra da morte o Senhor cuidando de mim. Muito obrigada, Senhor. Abençoa cada pessoa que está hospitalizada, cada pessoa que está no CTI, que eles busquem a tua presença, que eles sintam o teu cuidado e a tua proteção. Te pedimos, Senhor, pelo pastor Hugo, que está internado, que está no CTI. Te peço pelo Lavor, Pai, ali onde nós realizamos o PGM, ali perto do Maracanã, por quase 4 anos. Ele está agora internado, Pai, ali no hospital, na Ilha do Governador. Ele estava esperando uma vaga no CTI, não sei se já conseguiu. Tem misericórdia do Lavor, Pai, e tem misericórdia da Alda, da sua esposa, da Natália, sua filha, que elas sintam o teu cuidado, a tua proteção, que o Lavor sinta a tua presença. Abre uma vaga de CTI para o Lavor, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, o fôlego da vida, que teu Espírito Santo sopre o fôlego da vida, sopre o ar nos pulmões dessas pessoas que estão internadas com Covid, ó Pai, com dificuldade de respirar. Abençoa, Pai, os teus servos. Tem misericórdia, Pai, e dá saúde de acordo com a tua vontade. Te pedimos, Senhor, pelas famílias da nossa congregação, por cada família, cada membro de cada família. Te pedimos, Senhor, o Senhor conhece os problemas, as dificuldades que estão enfrentando. O Senhor conhece o coração, as necessidades. E te pedimos, ó Pai, o Senhor como bom pastor, que supra todas as necessidades de acordo com a tua vontade. Senhor, nós te pedimos, ó Pai, por aquelas pessoas que estão presas aos vícios. Te pedimos, Senhor, pela Stephanie, neta daquela senhora que pediu oração por ela. Abençoa, Senhor, a Stephanie, que ela seja completamente liberta. Te pedimos, Senhor, que haja salvação de almas, que se alguém ainda não aceitou Jesus, que está participando do nosso vídeo, que encontre Jesus, que fale com Jesus. Senhor, me aceita. Eu quero o Senhor como Salvador da minha vida. Transforma a minha vida, me dá paz, me dá alegria, me dá certeza da tua presença. Ó Senhor, nós te agradecemos pelo teu grande amor, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, pelo teu livramento. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Nós agradecemos a sua participação conosco. Se você gostou de hoje, do nosso pequeno grupo, mande o link para outras pessoas, duplique para que outras pessoas possam conhecer o cuidado e o amor de Deus na vida. E nós queremos convidar você para depois de amanhã, na quinta-feira, participar do vídeo com o pastor Gedeão sobre as promessas de Deus para nós. Deus o abençoe. Tudo de bom. Um abraço virtual para você, que você sinta o cuidado, a proteção do bom pastor, do supremo pastor, o Senhor Jesus Cristo, na sua vida. Amém.